Deus, para que eu possa estar calçado, para que eu possa estar com meus pés protegidos e não ser atingido por escorpiões, por demônios, para que eu não possa escorregar. Eu tenho que estar analisando o meu espaço, analisando o cenário, onde eu vou pisar, onde eu vou entrar, onde eu vou sair. É necessário calçar. Ninguém vai praticar um esporte, um futebol, ou andar, fazer uma caminhada sem calçar os pés. Certamente pode pisar em um vidro. O evangelho não é diferente, tem perigos. Lá tem laços, lá tem armadilhas. O lugar que você vai, seja numa igreja pregar, seja numa casa, ou no seu próprio lar, você precisa também. É como nós falamos aí na questão dos casamentos. A mulher saber o seu posicionamento, o homem saber o seu posicionamento diante de Deus, para que venha ter vitória no lar, no relacionamento. É preciso saber como andar, como pisar, para não escorregar, para não cair. Então é necessário analisarmos os lugares, os cenários, diante do que vamos lá levar o evangelho. Precisamos calçar os nossos pés. Está vigilante, irmãos. Vigiando com a verdade. A palavra de Deus é a verdade, mas estou falando a verdade que você produz. Sua atitude precisa ser verdadeira. Você precisa calçar os seus pés, vigiar. Diz mais aqui, irmãos. Sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Se você está calçado, se você já está com a verdade, se suas atitudes estão sendo verdadeiras, se a capa, porque, irmão, uma coisa interessante, Zaqueu jogou a capa fora quando Jesus chamou ele. Naamã, o general sírio, quando Eliseu mandou ele mergulhar para sarar, ele tirou a capa também da vida dele. Senão ele não sararia, irmão. E aí ele foi lá, mergulhou e sarou. O Zaqueu largou a capa e foi até o mestre e recebeu também a sua cura. Sabemos que nós, irmãos, vivemos no meio de um grupo, ou dentro do seio da família, ou no seio da família espiritual na igreja, ou na sociedade, no trabalho, no dia a dia. E sabemos que muitas das vezes não estamos sendo bastante coerente e sincero. Às vezes usamos uma capa, uma máscara, irmão. Não estou aqui trazendo ofensa, entenda o que eu estou falando. Se a Bíblia está dizendo sigivos da verdade, irmão. Sigivos da verdade. Às vezes temos dificuldade com isso, porque como é que o irmão vai se sentir? Lembra de Pedro? Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia mesmo, para não ir para os meus próprios pensamentos. Pedro, ele tinha uma resistência aos gentios, do evangelho alcançar os gentios. E certa feita, ele estava de bate-papo com os gentios. Aí chegou Paulo e chegou outros judeus. Quando ele viu os judeus, ele dissimulou, fingiu que não estava conversando com os gentios. Aí Paulo repreendeu ele severamente. E ele era apóstolo já, usado por Deus, muito usado. Mas deixou naquele momento uma máscara, uma capa sobre a vida dele. Ele fingiu que não estava conversando com os gentios. Paulo repreendeu ele severamente. E ali Pedro sentiu, o gosto da palavra de uma forma verdadeira na vida dele, que ele não precisava fingir. Só ele sabe por que ele fingiu? Porque ele tesava ainda. Ele tesava para ainda o lado israelita não ter contato com os gentios. Até que Deus libertou ele disso, mas até então ele tesava, mas por trás ele conversava com os gentios. Mas na frente dos judeus ele era uma coisa, fingia que não tinha conversa, porque ele exigia
que os israelitas ainda tivessem só convivência com os gentios. Pedro, meu irmão, o apóstolo, porque ele era israelita, ele. Até que Deus fez a obra na vida dele, ele se libertou daquilo. E às vezes somos assim. Não somos verdadeiros para fazer boa praça. A gente sorri, às vezes não quer sorrir, aí sorri. Às vezes não quer pegar na mão, aí pega. Às vezes não quer nem dar boa tarde, boa noite, mas dá porque, irmãos, nós temos que ser sinceros. Não precisamos querer agradar a todos. Você não vê Jesus beijando todo mundo. Você não vê Jesus abraçando todo mundo. Você vê Jesus sempre centrado, direcionado. Então precisamos fugir da verdade. Isso é muito importante, irmão, para que a gente possa sim combater na região celestial a esses demônios, príncipes, governante, meu irmão. São extremamente perigosos, extremamente os poderes das trevas em tentação e cilada. Quantas pessoas entram na obra e de repente caem no adultério? Quantas pessoas estão no combate e de repente caem de novo nos vícios, caem na prostituição? Por quê? Faltou se revestir, faltou alguns princípios das armaduras de Deus. Às vezes as pessoas vão orar para que Deus me revista de armadura. Aí passa 30 dias de oração, de jejum, e chega lá, não segue o princípio de ser revestido, acha que a oração vai revestir ele de poder, que o jejum é o suficiente. É bom, mas aqui é a armadura mesmo, é conseguida quando nós cumpre o que está falando, a verdade em nós mesmos. Pedro cortou a orelha de Malco, ele não escondeu que ele era um homem ainda sujeito à ira. Ele não escondeu. Tinha discípulo no meio de Jesus que era soberbo e Jesus direto repreendia isso. Mas era declarado, eles não escondiam. Mas o que escondeu caiu, foi Judas. Vivia uma falsa aparência. Então é isso que eu estou falando. Vamos ser sinceros, irmão. Não é fazer as coisas e achar que está tudo bem, né? Ser ignorante, ser uma pessoa. Mas estamos em tratamento. Temos que ser verdadeiro. Temos que ser verdadeiro, irmão. Ainda que aquele grupo não te aceite, que aquelas pessoas te julguem, eu reconheço que eu preciso mudar em muitas coisas. Eu preciso, todos nós precisamos todo dia, porque nós enxergamos o que é certo e o que é errado em nós. Eu não sou muito de sorriso, muito comunicativo. Eu preciso melhorar nisso, eu reconheço. Então não preciso ficar pagando para as pessoas de boa vizinhança, de que sou uma pessoa bem aberta a tudo. Não, eu tenho que reconhecer que somos nós hoje, autoridade do céu, que precisamos todo dia nos revestir, melhorar, ser sincero e vigiar para calçar os meus pés no evangelho, saber onde é que eu estou entrando. Tem perigos ali, eu preciso revestir, medir meus passos, calçar o meu pé. E aqui agora o escudo da fé. Contra todos os dados inflamados, sabe, irmão? A fé que te levou a Deus. Você ouviu a palavra, nasceu de Deus. Ou você que está ouvindo a palavra e ainda não nasceu, faça esse voto hoje. Se Deus está te chamando, irmão, não resista não. Então o escudo é a fé, irmão. O inimigo vai continuar. Você já está revestido com a verdade, a máscara já tirou. Você agora é quem é. Você é quem é com seus irmãos. Você não está escondendo que você às vezes até é ignorante, que você às vezes ainda, tem fraquezas, que você ainda deixa se levar pela cobiça dos olhos, mas está vigiando, está lutando para que Deus complete a obra, aperfeiçoe. A sinceridade, irmão, não vai te tirar a autoridade, vai te revestir. E vigiar que você vai entrar em lugares perigosos, onde o adultério anda em alta, idolatria, violência, dinheiro, ganância, sedução, espírito de prostituição. Então você vai entrar nesse cenário, você tem que entrar vigilante, sabendo onde vai pisar, mas com o escudo da fé. O terceiro item da armadura de Deus, o escudo, continua com a fé que você foi chamado para suportar as palavras que a ver vem de família, que a ver vem daquele que está com você
deitado no seu braço, seu companheiro, sua companheira, às vezes de pessoas próximas da congregação, de você trabalha, onde você vai. Você tem que continuar. Veja que o inimigo lutou com Jesus, Mateus 4. Em todo momento ele tentou Jesus, lançando as setas malignas, lançando as setas. Se tu é filho de Deus, e quantas vezes a gente se põe nesse papel? Como é que você é filho de Deus? Começa, fazia isso, fazia aquilo, agora quer dar uma de cristão. Você sabe o que foi que Deus fez na sua vida? Você lembra dos livramentos? Você lembra como Deus te converteu, te convenceu? Permaneça nessa fé. Não naquilo que você vai ouvir que as pessoas... Você não tem que mostrar para ninguém ou fazer que ela acredite que você é um cidadão do céu, um embaixador, embaixadora do reino de Deus, não. Quem tem que saber disso é Deus e Satanás. Como ele falou, Paulo eu bem conheço, Jesus eu conheço. É isso, irmão. Não precisamos mostrar para ninguém, e nem que ninguém, porque a fé ela é invisível. As pessoas não estão vendo o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está vivendo. Então fica firme na fé, para não se abater no meio da caminhada, porque às vezes você vai ficar em obra que você vai parar de ser fome. Às vezes Deus vai te levar para um ambiente que o principado de lá, o príncipe das trevas de lá, vai te humilhar grandemente. E você vai dizer assim, meu Deus, eu estou te servindo e o Senhor não tem me providenciado o alimento. Ei, vai chegar. Se não chegar de manhã, chega de noite. Ô meu Senhor, está tudo difícil lá em casa, eu estou fazendo sua obra, minha casa lá está na necessidade, Senhor. As contas para pagar, tudo. Ei, Deus vai suprir. Mas Ele está permitindo para te dar estrutura, porque naquela cidade as pessoas vivem em miséria. Às vezes não tem um alimento na mesa. Às vezes o príncipe daquela cidade, o demônio, faz as pessoas gastar tudo na bebida, nas drogas, e não tem nada para comer aquelas pessoas. E você vai ter que passar isso para evangelizar aquelas pessoas, irmãos. Você vai ter que entrar no cenário para ir alcançar essas vidas. Lembra de Ezequiel para entregar a profecia? Ele teve que deitar do lado dele por um certo tempo, do lado direito, do lado esquerdo. Ele teve que comer pão também. O pão de amargura que Israel ia comer. Ele ia cozinhar nas fezes humanas, mas Deus falou, não, cozinha. Ele reivindicou, Senhor, eu nunca comi nada imundo. Deus cozinha nas fezes dos bois, das vacas, mas você vai ter que comer pão assim. Ele precisava sentir. Para entregar a mensagem, precisa. Então você vai entrar em cenário de escassez. Deus te leva para um sertão, um deserto, onde o inimigo tem trabalhado na idolatria. Você não vê esse lugar bem seco, irmão, que não chove. Esses lugares que a plantação malmente dá os frutos. É a idolatria pesada, irmão. Se você pegar o contexto na velha aliança, o céu cerra. O lugar que tem muita idolatria, o céu cerra, não chove, a colheita malmente, então esse povo passa muita necessidade. Tem lugares aí que eles fazem sopa de cacto. Então você vai para lá querer comer caviar, querer comer um ovo frito, querer comer um filé. Não, irmão, você vai passar lá a retaliação que aquele principado já causa sobre a vida daquelas pessoas. Então você não vai para lá e Deus não vai te dar lá um banquete lá não. Você vai ter que enfrentar, não é só de pão. Jesus falou, não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Então fica firme na fé, porque lá aquelas pessoas vão ser libertas da idolatria. Deus vai te usar lá poderosamente na palavra, ela vai entender e vai abandonar aquela prática, e abandonando, Deus vai libertar ela daqueles demônios, daquela maldição. E ela vai passar a prosperar no lar dela. Vai passar a ter sim chuva, vai ter colheita. E aí o prato muda também para você que está lá como missionário ou missionária. Então a gente precisa entender que em alguns momentos Deus vai permitir nós passar dificuldade, passar luta, passar perseguição. Tem pessoas, irmãos, que em cidades, tem locais que o príncipe das trevas, ele usa de violência, de ameaça com aqueles moradores que estão ali debaixo da droga, debaixo da criminalidade. Pessoas que estão no crime mesmo, elas são ameaçadas. Pessoas que estão na feitiçaria, elas são ameaçadas.
Então você vai para esse lugar pregar o evangelho, você vai ser ameaçado por aqueles demônios, aqueles príncipes das trevas. Muitas vezes, como Paulo e João foi pregar, chegou lá, foi usado grandemente pelo Senhor, mas o povo daquela cidade, os sacerdotes, os próprios religiosos, deram uma surra, queriam matar ele, mas Gamaliel se levantou, falou que ele se levantou um tal de Judas e que foi desfeito. Outro lá também se levantou, foi desfeito, mas se aquele homem servia a Deus, para o povo ter cuidado, porque eles queriam matar Pedro e João, mas Gamaliel, que Paulo estudou nos pés dele, ele rogou para que tivesse cuidado, para não tocar naquele homem, porque se fosse obra de homem ia se desfazer aquela obra, mas se fosse de Deus, para não lutar contra Deus. Mas a surra foi garantida, eles não saíram de lá sem uma surra de vara, irmão. Tomaram uma surra de vara, saiu daquela terra ali se alegrando com Deus, porque apanhou pelo nome do Senhor, pelo evangelho, irmão. As pessoas hoje não estão entendendo, irmão. Hoje as pregações são muito vazias. O objetivo de muitos hoje, de muitos lugares que se ajunta à igreja, é promover chuvas de milagres, de bênção, de cura, de tudo. Tudo isso Deus faz, irmão, mas não é este o propósito de Deus. O propósito de Deus, irmão, é libertar as almas da mão de Satanás, é desfazer as obras do inimigo, e começa na mente do ser humano, quando ele está escravo do pecado, quando ele ainda vive um ritual maligno de feitiçaria, de mentira, de traição, de prostituição. Ele precisa ser liberto disso, ele precisa abandonar isso para que a vida dele mude. Não adianta a gente orar, não adianta a gente oferecer cura para eles, oferecer uma família, restaurar campanha disso, campanha daquilo, sem ele verdadeiramente não ser alcançado pelo Espírito Santo, pela palavra. Deixa que Deus faça os milagres. Deus vai te usar para expulsar demônio, vai te usar para curar enfermo. Às vezes você chega numa casa que uma enfermidade é espiritual, porque muitas vezes ali aquela pessoa cometeu um pecado ou estava numa vida de pecado e ali veio a cometer um câncer, a cometer uma doença maligna, e muitas vezes Deus vai te usar para curar aquela pessoa como sinal da presença de Deus. Mas o que vai libertar ela é a palavra. Os sinais vai ser até para ela crer. Os sinais serão para os incrédulos crer, mas as profecias é para nós que crê. Os sinais são para aqueles que não crê. Por isso que Deus usa para libertar dos demônios, para curar enfermo. Por isso que Deus faz isso, mas não é uma meta de Deus. A meta de Deus é o evangelho. É o evangelho. Então fica firme na fé. Não fica duvidando que você é filha de Deus, porque isso te faz titubear na fé. Te faz titubear se é servo, se não é servo. E isso que o diabo quer, a dúvida. Lembra que Deus não trabalha na dúvida. Você tem que saber quem é você hoje. Servo e serva de Deus, que usa autoridade. E você que ainda não é servo e serve e está acompanhando essa live, ei, entenda o que é que Deus tem para você. Quando você tiver isso, você não vai ter crescimento não. E quando você estiver fora da promessa, da vida com Deus, com medo, porque diz que depois que vai para o evangelho a luta, meu irmão, você está aí, você não tem luta diretamente com o diabo, mas você está na mão dele. Escravo, não consegue ter crescimento familiar, financeiro, não tem crescimento nenhum, destruindo sua própria família com suas mãos. Ei, a Bíblia diz: todo que crê será salvo no nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa é crer. E você que está na batalha, que você está dentro do evangelho, as batalhas é porque você está dentro de um cenário de luta. A Bíblia diz: o reino do céu é tomado à força. Jesus não veio a essa terra e não teve luta, ele teve luta. Ele veio a essa terra e lutou. Ele poderia usar o poder dele, de dar uma ordem ao Pai: Senhor, manda 12 legiões de anjos. Aquele cenário de luta ia acabar. A humanidade ia ser destruído ali naquela hora, mas ele não usou do poder, da autoridade, ele usou da obediência a Deus, da submissão, porque era necessário que ele padecesse de morte de cruz. Então é necessário nós passar, levar nossa cruz, é necessário beber do cálice também, é necessário viver as aflições. Jesus falou: também te chamei para viver minhas aflições. Aquele que ama a sua vida perderá, irmãos. Mas aquele que pelo evangelho, pelo nome do Senhor,
perder a sua vida, ainda que perca essa carne, viverá, irmão. Precisamos direcionar a nossa vida ao reino do céu. Precisamos nos revestir das armaduras que está sendo pregada. E tem mais aqui, mais um elemento da armadura. Isso não vem através de oração, irmão. Você vê que é através de comportamentos de perseverança. É através de confiança, é através de vigilância. Não é só oração, não é só jejum. Você vê que são comportamentos que devemos exercer para que essas armaduras estejam sobre nossas vidas. Tem mais, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Louvado seja Deus, que é a palavra de Deus. E agora, para completar, irmãos, o capacete da salvação é a nossa mente pensando no reino, buscando o reino, buscar o reino do céu, primeiramente, pensar nas coisas dos altos. Eleve os seus olhos para os altos, ou seja, é a esperança, é a esperança da salvação. Esse é o capacete. É como Paulo falou em 1 Coríntios 13, que a profecia, em parte, quando chegar o tempo da plenitude de Deus, quando a volta de Cristo se concluir, o que era em parte será aniquilado. O que era em parte? Profecia, dom de cura, dom de línguas. Tudo isso será dissolvido, mas a esperança, a fé e o amor, estes três permanecerá. E o maior dele, o amor, que é Deus. O amor que foi revelado através de Cristo. O amor que nos resgatou. Esse amor que perdoou nós, que não olhou para nossas transgressão, que passou por cima da própria justiça com misericórdia para nos alcançar. Esse amor que é Deus. É essa esperança, esse é o capacete, não perder a esperança da salvação. Porque tem pessoas que estão em Deus, mas estão se revestindo diante das lutas, com as armaduras certas, com a forma certa de se revestir. Às vezes ora muito, mas não se posiciona. Às vezes ora muito, jejua muito, mas não vigia. Às vezes ora muito, jejua muito, mas não permanece confiante na fé, no reino, na esperança da ressurreição, na esperança da vida eterna. Lembre que Jesus falou: guardar a tua coroa para que ninguém a tome. Tem que guardar, irmão. E por último a palavra, irmão. Por último a palavra. Então você vê que a couraça, ainda faltou a couraça da justiça, né? A couraça da justiça também. Ou seja, capacete, couraça da justiça, o escudo que é a fé, o sapato do evangelho da paz, cingivos com a verdade, e ainda tem a couraça, né? Que é a prática da justiça. A couraça é uma vida de justiça, de fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo diante de Deus. Isso é a couraça. Então não é uma oração mágica que vamos nos revestir, como muitos jogam óleo na cabeça da pessoa, ora e diz que já está revestido. Isso não é uma verdade. O revestimento é um processo de fé, vigilância, posicionamento com Deus, perseverança, confiança, direção dos nossos pensamentos no reino, na vida eterna, sabendo passar as batalhas diante do adversário, as tentações que ele vai lançar, sabendo o cenário que você vai entrar. Você não vai entrar. É por isso que a Bíblia diz para andar 2 em 2. Por exemplo, você vai para uma obra num lar que tem ali prostituição, que tem ali adultério, que tem ali esses espíritos. Aí você vai entrar lá, um homem, e lá tem uma mulher sozinha. Um homem vai entrar nesse lar sozinho? Não pode, irmão. Não pode. Ele está entrando no laço. Ele está totalmente sem vigilância. Ele está totalmente sem as armaduras. Está provando que ele não é uma pessoa que tem armadura.
Ele pode ter recebido o chamado, foi batizado, tem até autoridade no reino pelo nome do Senhor, mas ele não está preparado, ele não está revestido, ele não está com armadura. Consequentemente, ele pode sim cair no adultério, porque lá tem um espírito de prostituição naquele lá. E aí? Ele tem que ir ou com sua esposa, ou com 2 ou 3 irmãs, outros irmãos, para poder adentrar aquele lá e debaixo de oração, já preparar o campo, do seu lar mesmo, oração e jejum, preparando lá o cenário, pedindo para Deus amarrar o valente, quebrar as forças, as ciladas do inimigo, para ir àquela batalha. Você vai numa igreja onde a divisão tem tomado conta, a soberba, a idolatria, que hoje também se idolatra homem, né? Você já viu aqueles cartazes? Tem muitos que vão ouvir isso aqui e não vai gostar, mas eu vou falar. O inimigo, ele usa de idolatria, hoje, para enganar muitos, a própria imagem da pessoa. A própria imagem, irmão. Se você pegar a origem dos cartazes hoje, de pregações, de eventos nas igrejas, é a origem mundana. Lembra de quando ia ter show no Parque de Exposição aqui em Salvador, ou no Etiói, em algum lugar assim, eles botavam, vai ter aqui o grupo fulano de tal, e botava a foto das pessoas. Isso aí já é uma coisa mundana, irmão. E trouxeram para dentro da igreja. E se tornou fruto de idolatria. Você vê, pregador fulano vai estar aqui, aí enche a igreja. Não é o Espírito mais que prega não, irmãos. Não é Jesus que é o Senhor da igreja. Ele é Espírito. Ele não aparece. E por que o homem quer aparecer, irmão? E acaba se tornando fruto de idolatria nas igrejas. Eu já preguei sobre isso uma vez dentro da igreja. E eu sei que muitos não se alegram. Muitos não se alegram. Porque isso já é uma coisa que parece ser natural, né? Lembra de Israel quando estava afastado de Deus? A idolatria dentro do lar dele, da casa dele, até dentro